Bem, pessoal, bom dia, né? Para quem não vê, bom dia. Mais uma aula no sábado. E como a gente combinou, né? Os grupos, já vi que estão colocando aí. Vamos ver as respostas que cada grupo colocou, que se reuniram na questão 9 e a questão 12, né? O grupo 1 já mandou. Falta o grupo 2 e o grupo 3, tá? Para dar início, eu vou começar aqui a mostrar aqui a solução da questão 9, para a gente adiantar, para ver se a gente acaba antes das 19 horas hoje, né? Vamos lá. É, Na questão 9 a gente já fez a outra, né? Tá tudo ok. Aí na questão 9 na mesma empresa, né? No caso, um operador B, seria, no caso, outra função, outro cargo, outro risco, né? Que ele vai estar inerente ali na atividade dele. Ele possui o perfil de exposição onde está no quadro, né? Onde o nível de ruído junto à zona auditiva, o dBA dele, vai variar. O tempo de exposição também. Outro grupo aí de Leandro também mandou agora. 85 dBA vai ficar 4 horas, que é o limite de tolerância, né? Lembrando. 95 dBA, que já é 3 vezes mais que, lembrando do incremento 5, né, para NR15, ele vai estar exposto a 1 hora. Por 1 hora, ele também vai estar exposto por 68 dBA. E, e 2 horas, 90 dBA. A exposição ultrapassa o limite de tolerância? Eu já vi que os grupos colocaram que ultrapassa. Uma ponderação que tem nesses dados apresentados na questão, que a gente falou durante a aula de ontem, é que observasse, né, lembrasse que o equipamento, durante a dosimetria, né, há grandes variações, ou mesmo que não sejam tão grandes, né, mas há variação constante do ruído. Né? E a gente faz o leque ou lave, que ele faz um nível equivalente. Né? Ele pega ali um nível equivalente que o que seria similar ao que a captação do ouvido humano. O que acontece, então? Lembre-se que o nível de ação para NR15 é de 80 dBA e nem da NHO01 é de 82 dBA. Neste caso, a gente está trabalhando com NR15. Então, 80 dBA. Abaixo do 80 dBA, o que é que o equipamento faz, pessoal? Vocês lembram? O equipamento ele zera. É como se não existisse aquela medição, certo? Ele só vai considerar o nível de ação para mais, que é o critério que você incluiu na configuração do equipamento. Então, essa linha de 68 dBA, ela não entra no cálculo, tá bom? Isso eu passo aqui. Tá. Aí a solução. Temos que no limite de 85, 90 e 95 dBA, né, são, respectivamente, 8 horas, 4 horas de exposição e 2 horas de exposição, considerando-se aí o quadro da NR15, né, ou até mesmo a NHO também se repete. Aí faremos o cálculo da equação da dosagem, né, da dose. A dose vai ficar 4 por 8, 2 por 4 e 1 por 2. Lembre-se que, como eu citei, né, a de 68 não entra. Então, 150% da nossa dose desse operador nesta função, utilizando esse equipamento. Né? Portanto, essa é do limite. Consequentemente, se ele não tiver a proteção adequada, vai estar num ambiente insalubre, certo? Aí uma nota, né? Nos cálculos de dose, só são levados em conta valores iguais ou superiores a 80 dBA, que eu estava falando. Por onde vem esse conceito, né? Por onde está embasado toda essa questão? Está embasado, pessoal, na orientação que tem de recomendação, tanto na OSAS, que é norte-americana, na IOSH também, Entidade de Estudos e Pesquisas Governamental também norte-americana, e a nossa NHO 01, né, que fala sobre isso. Aí vem um questionamento, né, para que a gente possa participar e dividir aqui
eu gosto muito de falar sobre a prática da gente no dia a dia, né? Porque, assim, é uma questão que a gente, numa pós-graduação, a gente não tem a oportunidade de estar estagiando, né? Então, como a gente conversou no início, a prática, né, ela é muito importante, né? Por isso que eu gosto de trazer um pouco da prática. Então, vamos lá. Reestruturei o layout, né? Essa, eu já, na questão passada, a gente discutiu o que é que a gente pode fazer, pessoal. Pessoal, EPI, EPC, medidas administrativas, certo? Nesta de agora, a empresa já fez o investimento, a empresa não mediu esforços e já garantiu aí uma reestruturação do layout, né? E troca também substituição de alguns equipamentos que a gente falou também ontem, sobre máquinas mais modernas, com menos ruído e tudo mais. Melhoraram a estrutura do ambiente, do galpão, digamos assim, onde ficou melhor o pé direito, ficou melhor também a distância entre as máquinas, ficou melhor o material do teto, material do piso, entre outras coisas que ajudam, né, na absorção do impacto do ruído. Tudo isso está maravilhoso, né? Então, o que é que acontece? Você vai chegar para um funcionário que ganha um salário mínimo, certo? Que ganhava até o mês passado insalubridade, vamos considerar que ele ganhava R$ 200 de salubridade, a média, e você vai chegar para ele depois, né, vai ter a OS, você vai mudar o PPRA, vai mudar o risco dele no documento, e depois disso, o ideal é que a gente apresente esse documento para a operação, né? Antes deles, lógico, ficarem sabendo que vai ter essa redução, né, do salário deles. Né? Então, vai chegar lá para o pessoal e vai dizer, bom, pessoal, aqui a empresa agora está num ambiente novo, um ambiente mais saudável, num ambiente com estrutura adequada para vocês trabalharem, não vão mal usar EPI, mas também vocês também vão perder a insalubridade, que seria aquele valor que vocês recebem mensalmente. O que é que vocês acham que vai ser a percepção dos funcionários? Eu quero a participação de vocês. Qual será? É, eles vão comemorar o fato de estar salubre ali no ambiente deles? Qual o papel do higiene de segurança no SESMIT neste momento, pessoal? O que é que vocês entendem? Que a gente fala muito de prevenção, mas existe um impacto social. O impacto social ele vem desde, né, a percepção de cada um. Ele tem uma estrutura familiar, psicossocial, e você chegar para um pai de família e dizer que ele vai perder 20% do salário, quero ouvir um pouco de vocês. Já aconteceu isso na empresa que vocês trabalharam? Qual o papel do engenheiro, pessoal, na equipe do SESI? É minimizar os riscos, né, professor? Mas, infelizmente, é como o senhor disse, tem esse impacto financeiro para o trabalhador. Então, para vocês entenderem que existe, né, na nossa área também, né, como qualquer área, lógico, mas essa questão da insalubridade, as pessoas não têm o entendimento da insalubridade porque para elas é comum estar trabalhando com a insalubridade. Está por ruído, tem um protetor plug, tem um protetor concha, que lembre-se que o EPI é uma das últimas barreiras que a gente pode estar utilizando. Eu considero que é como se fosse a derrota do SESMIC, né? Então, você fazer uma melhoria no ambiente de trabalho e ele achar que perdeu esse prêmio de produção, vai ter um impacto também na produtividade dele no final, né? Ele vai ficar achando, né, que realmente ele foi prejudicado. Essa é a questão. Ele vai pensar que a gente não ajudou, não. Poxa, o pessoal do SESC, através de me ajudar, me prejudicou. Né? É isso que eles vão imaginar. Então, a importância da gente estar conscientizando as pessoas, né, que nossa vida, nossa saúde, ela não tem preço, né? A gente, quando faz ambientação, quando faz reciclagem, treinamento, DDS,
É importante estar fazendo sempre isso, seja com os funcionários da empresa, seja com os terceiros, né? E deixar eles muito cientes disso, né? Porque não existe preço por nossa saúde, né? Para falar a verdade, seria muito interessante que houvesse uma atualização na NR15, né? Onde a insalubridade ela fosse praticamente impossível de ser paga, né? Você tivesse que fazer com que a empresa mantivesse um ambiente salubre, né? Só se fosse o último caso que realmente não existisse nem tecnologia, nem engenharia, nem método administrativo, como se esgotasse todas as possibilidades é que se poderia realmente utilizar o pagamento dessa salubridade. Atualmente, principalmente quando vocês vão pagar o professor, mas, por exemplo, o risco biológico é o mais complexo que existe. Né? O risco biológico você não tem como fazer medição. Existem alguns equipamentos que fazem, mas são muito caros, pouco usuais, poucos profissionais têm esses equipamentos e não existe também na literatura, né, pelo menos na NR15, né, a, a obrigatoriedade da utilização de equipamentos para fazer a medição quantitativa com relação a biológico. Aí quando você vai para biológico, é totalmente subjetivo. É como eu falei, biológico, muitas pessoas de empresas acabam incluindo como insalubre exatamente para garantir essa a redução do risco da pessoa colocar na justiça e depois acabar tendo que pagar o retroativo, como também o pessoal pode falar também. Não, eu queria saber se nesse caso que se reduz a insalubridade, existe alguma prática de, ou antes de começar as atividades para É isso. reduzir, assim, de chegar para os funcionários e explicar o que vai acontecer, que eles vão reduzir, que não vão ter mais isso. Se faz Isso. isso antes de fazer essas É o certo. atividades, ou se é no final, entendeu? É isso que eu queria saber como funciona na prática. Na prática, o ideal é que a gente faça com antecedência muito grande, né? Porque você é uma pessoa, independentemente do salário que você ganha, você praticamente, com certeza, principalmente pai de família, consome todo aquele valor, né? Então, quando a gente teve eu já passei por uma situação que era até pior, que era a situação de periculosidade. Periculosidade é 30% do salário base. Se você ganha R$ 1.000 ou ganha R$ 20.000, é em cima do dinheiro, do salário que você ganha. Então, o impacto é muito grande. Aí, o que é que a gente combinou? Né? A gente chegou numa conclusão, ó, pessoal, não tem condições de pagar a periculosidade, fez uma revisão nacional, e tem pessoas que realmente não faziam jus ao pagamento. Mas, assim, exatamente por conta dessa questão social, o que é que a gente decidiu? Né? Mas aí não necessariamente é o mais correto, pode fazer até uma coisa melhor. A gente decidiu já que era uma situação no Brasil inteiro, deu 6 meses para o pessoal, daqui a 6 meses, né? A gente, tipo, comunicou no mês de julho e só janeiro do ano subsequente que a gente retirou, certo? A periculosidade. Acredito que se for fazer com relação à insalubridade, seria interessante, mas é como eu falei, né? Se você faz um treinamento adequado, informa o funcionário, por exemplo, quando está falando do biológico, pessoas que trabalham com limpeza, né? O pessoal geralmente coloca insalubridade, mas a pessoa só é para ser insalubre, isso é questão já, digamos que pecando por um excesso. Se ela faz limpeza no banheiro, né, de maneira constante, diariamente, retira o lixo do banheiro e tudo mais, mesmo que ela utilize EPI, porque a norma diz que, mesmo com EPI, você não garante a neutralização do contato com o agente biológico. Pode ser sangue, pode ser fezes, entre outras coisas. Então, a gente sabe, o pessoal da limpeza, por exemplo, eles sabem que existe pessoal fixo, né, para estar trabalhando e recebendo insalubridade, e que nas férias desse pessoal, alguns o substituem, e neste período recebem insalubridade. Uma coisa que eu percebo, eu recebi uma terceirizada esses dias, e o pessoal paga proporcional. Por exemplo, José foi trabalhar 10 dias no ambiente insalubre, e recebeu por 10 dias. Não existe na legislação, não tenho conhecimento, que isso é legal ou ilegal. Mas o que, que eu indico a vocês? Né? Eu indico que você pague um mês, certo? O funcionário trabalhou um dia ou 29 dias, 30 dias num ambiente insalubre, pague um mês, certo? Porque o ideal é que você realmente tenha uma gestão das pessoas, da rotatividade da atividade, e faça com que você realmente, quando for utilizar uma pessoa no ambiente insalubre, que você utilize bem próximo de um mês ou um mês. Agora, se a pessoa, se for uma coisa desorganizada, eu recomendo, né, não é obrigatório, que se pague por mês.
exatamente para não ter problemas judiciais no futuro, nem nada do tipo. Porque quando for para a justiça, como não existe nada na literatura, vai haver aí a interpretação de um juiz ou de um perito, certo? Mas é só para a gente contextualizar e ver essas questões mesmo sociais que a gente também enfrenta, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que falar com grande antecedência e as atividades que a gente já sabe que há variação do recebimento de insalubridade, e já dá para saber isso. Na fábrica também tem isso, né? Tem pessoas que trabalham no setor insalubre, depois vai para outro setor que não é salubre, que depende da demanda. Por exemplo, perto do Natal, vende muitas lojas, né? Então vai ter uma demanda maior no pessoal lá da customização. Então, a gente vai precisar de mais pessoas na customização. A gente tem pessoas que já trabalharam na customização, que são treinadas e sabem fazer aquela tarefa. A gente tira do setor que vai ter menos demanda e coloca lá. Nesse período, eles vão receber insalubridade. E eles estão cientes disso. Né? Aí essa é a questão. Todo mundo está muito ciente das ordens de serviços, da documentação do PPRA, da função, dos riscos e tudo mais. É por isso que realmente não é tão simples a gestão do César. Por isso que a gente precisa de uma equipe muito boa, principalmente os técnicos de segurança. Né? A gente precisa ter um técnico de segurança que a gente confie e que seja realmente bem orientado. Vou passar, tá? O mecânico, o mecânico de manutenção possui o seguinte perfil de exposição. Né? O nível de ruído na zona auditiva de DBA dele variou de 100, 95, 85, 75, e as exposições de 1 hora, meia hora, 6 horas e meia hora novamente. Lembrando que o de 75 não iremos utilizar, pois está abaixo do nível de ação. Certo? Aí, no caso, temos o limite para 85, 95 e 100, que são, respectivamente, 8 horas para 95 dBA, 2 horas para 95 dBA e 1 hora para 100 dBA. Na equação ficou 200%. Deixa eu dar uma olhada, o pessoal de 2 é a mesma coisa. 2. Lembre de transformar, pessoal, para porcentagem, tá? Sempre multiplicar por 100 no final. E quando a gente coloca no laudo, o ideal é que fique em porcentagem. Mas não está errado ficar 2, tá? Aí, neste caso, pessoal, se o EPI não mitigar o risco, qual seria uma solução nesse caso? 200 dBA, ou 200% de dose, realmente a pessoa está exposto a um ruído muito considerável, né? Então, se o EPI, a gente viu que o EPI tem realiza uma redução dessa intensidade do ruído diretamente no canal auditivo, mas digamos que ele não seja o suficiente. Quais seriam as outras medidas que a gente pode adotar? Coloca aí no chat, por favor. Vou participar, pessoal. Ok. O EPI ele não é o suficiente para reduzir e mitigar o risco. Qual é a outra solução com menor custo a ser realizada? Isso. A gente vê muito na parte do calor, né? A gente vai fazer rodízios também, né?
Lembrando que intervalo, pessoal, intervalo a gente usa mais na parte de calor, né? Nesse caso a gente tem que fazer rodízio, tá? Tem que reduzir a exposição, é isso mesmo. Lembre-se que o tempo de exposição, né, ele vai estar diretamente ligado à dose. Então, se a gente reduzir aí, digamos, 25% ou 50% da exposição, a gente vai estar melhorando a exposição do funcionário. Obrigado, pessoal. Vou passar aqui. Na mesma empresa, porém em outro setor, há um operador de extrusora que se expõe a um nível de ruído, né, único de 90 dBA, por toda a sua jornada de 8 horas. Qual a sua dose, pessoal? Vou olhar para vocês botarem. É 200%, né? Isso. 200%, certo? Vou passar mais simples. O TST, né, o TEC Segurança, foi solicitado. Pode falar, né? Professor, se fosse 80 dBA, ele entraria no cálculo com as 16 horas ou ele não entra? Daí ia dar nível de ação, né? A gente tem que só fazer medida preventiva só. Entendi. Ele não tem atividade de 16 horas, graças a Deus, não tem mais, não. Mas Não, aqui é no porque lá Brasil, na primeira questão, naquele quadrinho que o senhor colocou, tinha falando das 80, a partir de 80 dBA. é permissível 16 horas, né? É porque a gente vai fazendo a dobra do tempo, né? Com relação à dose. Aí ele não entra no cálculo, beleza. Não entra não. Quer dizer, se for 80, entra. Se for menos de 80, não. Tá? Entendi. Porque nível de ação a gente já considera já e o equipamento ele já captura já. Tá? A Altec Segurança foi solicitada a realizar uma dosimetria, né, de ruído, segundo o que estabelece a NR15. Aí os valores para o limiar de integração, o nível de critério, o fator duplicativo da dose, resposta e curva de compensação serão, respectivamente, certo? Aqui para o ar, né? Isso. Então, seria o limiar de integração. A gente coloca isso no equipamento, tá, pessoal? Na hora que a gente for fazer, como a gente mostrou no vídeo ontem, do diretor da Crompac, a gente coloca lá no equipamento, configura ele no software, ou até mesmo no próprio equipamento, mas é melhor no software. 80 dBA para o limiar de integração, que a gente vai fazer em cima da NR15. 85 dBA, que vai ser o critério, o nível de critério. A duplicação, que seria o incremento da dose de 5 dBA. A resposta slow, lenta. E a curva de compensação A, certo? Feito isso, inicia-se a nossa medição. Professor, Pois não. se ele não especificasse que era NR15, a gente teria que seguir a NHO01, né? Já que ela é Não, mais não. rígida. Não, nesse caso não. A gente tem que saber exatamente o que vai ser medido, né? A gente, quando for fazer a medição no ambiente, a gente tem que saber o que a gente quer fazer, né? Para que documento será? Se for LTCAT ou aposentadoria especial, NH01. Se for para o PPRA, NR15. Agora, se você quiser fazer uma, um projeto lá de preventivo de maneira mais protetiva para o funcionário, com maior prevenção, a gente pode fazer os cálculos em cima de incremento 3, como fosse NH01, até porque, por exemplo, até citou no vídeo ontem, né, com os EPIs, né, tem que observar isso. O EPI, ele vem com o LEC é 3. Então, a gente geralmente se faz num ambiente ruidoso, assim, eu recomendo, né, é de profissional para profissional. Assim, porque se colocar no incremento 5, eu não considero que esteja errado. Mas sabendo-se do conceito, né, da interpretação, que usando o leque fica mais realmente uma ampliação na questão de prevenção, eu entendo que a gente deva fazer, eu faço com o leque, certo? Mas em relação à questão de documentação, você tem que fazer
diretamente ligado a essa documentação. A 3 eu falei? Não. O nível de ação, segundo a NR15, e o nível de ação, segundo a NH01. São, respectivamente. É fácil, né, pessoal? 80 e 82 dBA. Certo? Dadas as afirmativas, segundo a NHO01, né? Uma exposição de 4 horas. Só 2 grupos mandaram, né, pessoal? Só tô um. Uma exposição de 4 horas ao nível sonoro de 82 dBA. 82 dBA para NH01 é o nível de ação. Produz uma dose de 50%. Tá certo? Eles colocaram com A, né? Os 2 grupos que enviaram. Lembrando-se que a exposição permissível para 100% de dose em 82 dBA são 16 horas. É o nível de ação. Para 50%, são quantas horas? Professor, essa 14 não era até a 12, né? É até 14 mesmo. Deixa eu ver se ele está até a 12. Foi. Ontem à noite o senhor pediu até a 12. Rapaz, eu pensei que só ia até a 12. Mas tranquilo, tem nada não. Vamos fazer junto agora. Uma exposição de 4 horas no nível de ação. Qual seria a dose produzida, pessoal? 25%. É isso mesmo. Vai só reduzindo pela metade, tá? Ela está errada. Uma exposição de 8 horas, agora a gente vai estar com 88. Lembre-se que a base nossa, independentemente se é NR15 ou se é NH01, é de 85 dBA, certo? Aí a gente tem 8 horas, o nível de nível sonoro de 88 dBA produz uma dose de 200%. Se 85 são 8 horas, 88, 200%. Tá correto, tá certo? Uma exposição de 4 horas ao nível sonoro de 88 dBA produz uma dose de 100%. Também está correto, certo? Seria a letra D. Vou começar um pouco da teoria de novo, né? A avaliação de exposição ocupacional ao ruído contínuo e intermitente deverá ser feita por meio de determinação da dose diária de ruído ou nível de exposição, parâmetros representativos da exposição diária do trabalhador. Né? Se a dose de 100% para a exposição de 8 horas ao nível de 85 dBA, o incremento de duplicação da dose Q igual a 3 e o nível linear de integração igual a 80 dBA. Isso aí está se referindo muito exclusivamente a NH01. Aí a gente tem o NE, que é o nível de exposição, e a gente joga nessa equação um pouco mais chata, né? Quando a gente tem o D, que é a dose diária do rumo de porcentagem, o ruído de porcentagem, e o TE, que é o tempo de duração em minutos da jornada diária de trabalho. Na indisponibilidade desses equipamentos, né, a norma oferece procedimentos alternativos para outros tipos de medidores integradores ou medidores de leitura instantânea, não fixados do trabalhador, que poderão ser utilizados na avaliação de determinadas situações de exposição ocupacional. Em cada caso, deverão ser seguidos os procedimentos de medição específicos estabelecidos na condição do trabalhador, né, que apresentem dinâmicas operacional complexas, como, por exemplo, a condição de empilhadeiras. Né? Da empilhadeira a gente vai fazer, também pode fazer vibração, né? Lembre-se disso também. Atividades de manutenção, entre outros.
ou que envolvam movimentos constantes do trabalhador. Não deverão ser avaliados por métodos alternativos, certo? É uma questão de conceito. A determinação da dose de exposição ao ruído deve ser feita, né, preferencialmente por meio de medidores integradores de uso pessoal, né, que no caso seria o dosímetro, né, o sonômetro mais o dosímetro. Aí a avaliação da exposição por meio de dose diária, que é o integrador de uso pessoal, a dose diária deve ser igual a 100%, o nível de ação para exposição ocupacional ao ruído e de dose diária igual a 50%, e o limite de exposição, que é o valor teto, para o ruído contínuo ou intermitente, né, que é de 115 dBA. É um exemplo. Ainda com relação aos critérios de avaliação ao NH01. A avaliação da exposição por meio de dose diária, medidor portado pelo avaliador, no caso é o famoso decibelímetro, tá? Na impossibilidade da utilização de medidores integradores de uso pessoal, que seria no próprio funcionário, né, poderiam ser utilizados medidores portados pelo avaliador. Neste caso, a dose diária pode ser determinada por meio da seguinte expressão, né? A gente faz exatamente o que a gente fez agora nos exercícios, né? Para ruídos com valores intermediários aos constados na tabela 1, né, que a gente tem lá na norma, será considerado o tempo máximo diário permissível relativo ao nível imediatamente mais elevado. Ou seja, se a gente não está lá na tabela, a gente arredonda. Exposições a níveis inferiores a 80 dBA, que a gente já conversou, não são considerados no cálculo da dose. A gente não inclui nesse cálculo que a gente fez até agora e já aprendemos. Quando a exposição for um único nível de ruído, o cálculo da dose daria também para ser feito utilizando a expressão apresentada, ou seja, simplesmente dividindo uma fração dessa de 100 por T1, por exemplo. Certo? A gente fez também uma questão dessa, que foi só uma exposição de 8 horas para 90 dBA, que eu lembro. Ainda com relação aos critérios, né, a avaliação de exposição pelo nível de exposição deve ser realizada, de preferência, utilizando os medidores integradores de uso pessoal também, e se não tiver eles disponíveis, poderão ser utilizados também medidores integradores de leitura instantânea, que são os decibelímetros, né? Lembrando sempre disso. É o nível médio representativo da exposição diária do trabalhador avaliado, né? Para este critério, considera-se como nível de ação o valor NEM igual a 82 dBA. O NEM é o normativo, tá? Aí tá aqui, ó, o NE, que é o nível médio representativo da exposição ocupacional diária, e o tempo de duração em minutos da jornada diária de trabalho. A interpretação dos resultados, né, da dose diária. Se estiver entre 50% e 100%, a gente vê aquele quadro também, tem um quadro específico na NH01, a exposição deve ser considerada acima do nível de ação. Então, a gente vai ter que fazer, né, adotar medidas preventivas de forma a minimizar ou mitigar, né, a probabilidade de que as exposições de ruído causem prejuízos na audição do funcionário e evitar também exposição que ultrapasse o limite da norma. Não é permitida... Opa, teve até um susto, né? Não é permitido em nenhum momento da jornada de trabalho exposições a nível de ruído contínuo e intermitente. Tá lembrando disso? Esse 115 dBA é para ruído contínuo e intermitente. De 115 dBA. Né? Se for nessa situação sem a proteção adequada, ele está numa situação de risco iminente. Para indivíduos que não estejam, né, adequadamente protegidos, né, como eu falei, ele vai estar proibido de estar nessa situação. E a gente até falou também que há a possibilidade, neste caso, não tem como o funcionário saber o que a dose ou o ruído está, no caso aí, a intensidade do ruído é 115 decibéis. Mas se ele vê que está numa situação de risco iminente, né, para um acidente grave, ele pode parar a atividade. Tem que estar treinado para isso. Com relação ao nível de exposição normalizada, né, que é o NEM, nível de exposição normalizado, NEM, for superior a 85 dBA, o limite de exposição estará excedido. Se o NEM estiver entre 82 e 85,
deve ser considerada acima do nível de ação. Lembrando-se que aqui é NH01. Se fosse a NR15, era de 80 a 85, né? Então, se ele está 82 a 85, é equivalente a NR15 a 80 a 85. A NR15 e a NHO apresenta divergências, né? Para minimizar esse conflito, o INSS duplica, né? Publica as instruções normativas, né? Que é a 45 de 2010, que especifica no seu artigo 239, que diz, né, que os limites de tolerância definidos no quadro do anexo 1 da NR17 do Ministério do Trabalho e as metodologias e procedimentos definidos na NHO 01, devendo ser adotadas medidas preventivas a fim de minimizar a probabilidade de que as exposições de ruído causem prejuízo à audição do trabalhador e evitar que o limite de exposição seja ultrapassado. A gente não pode deixar esse limite de proteção ser ultrapassado. Por isso que a gente tem que fazer medições de maneira constante. Lógico que essa constância, né, o profissional que vai informar. Eu sei que a norma, a NR9, fala da gente fazer a renovação do PPRA, por exemplo, uma vez no ano, mas ao menos uma vez no ano, certo? Mas a medição, o controle, as verificações, ficar observando se houve mudança de layout de alguma forma, mudança operacional, mudança de processo, para que a gente possa estar acompanhando sempre qualquer alteração e ter certeza de qual ambiente o funcionário está sendo exposto, certo? Os equipamentos que possam possuir circuitos integrados de ruído que expressa a dose acumulada durante a jornada de trabalho, é fundamental o ajuste dos parâmetros de integração, ou seja, o nível de limiar de integração, critério de referência, o incremento da dose, da duplicação da dose e o limite superior, além da curva de compensação A e a resposta lenta, né? Esse quadro representa o comparativo entre os parâmetros da NR15, né? E a NH01, né? Para que a gente possa ter certeza, né? Tem lá disponível na norma para que a gente possa sempre estar conferindo. Lembrando-se que está existindo muita atualização das normas. É importante sempre estar atualizado, é importante sempre estar envolvido em algum grupo, aproveita-se um pouco, né, essa possibilidade que a gente tem hoje, né, de grupos, né? Lógico que existe muitos grupos, né, mas, por exemplo, eu participo do grupo da EST, né, então a gente pode lá ninguém fica conversando do tipo bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quando tem alguma atualização, o pessoal envia, quando tem alguma MP no Congresso também, para saber o que é que está acontecendo hoje em dia com essas situações, como teve a MP que eu apresentei para vocês, acho que na primeira aula, sobre a possibilidade da retirada, não tem a ver nem com a norma, né? Vai ter a ver com a nossa profissão. A retirada do salário base de algumas profissões, entre elas engenheiro, né? E caiu por terra quando chegou no Senado, né? A gente tem que estar acompanhando para poder saber exatamente o que está acontecendo, né? E, se possível, assinar alguma revista também, importante, para estar atualizado do que está do que está acontecendo também, certo? Dentro da NHO 01, dentro da NHO 06, 09, da 10, né? Todas as NHOs, elas vão sugerir como deve ser, a 11, que a gente vê iluminamento, elas vão sugerir como deve ser montado o relatório. O relatório não precisa ser inventado. A gente... Só um instante, o pessoal vai para entrar aqui. Aí, a gente não precisa inventar o relatório, a gente pode melhorar o relatório, né? Então, assim, não se preocupem, né, como vai estar o relatório, porque, assim, vai ser a nossa prática final, né? A gente vai fazer a prática lá para mexer nos equipamentos, e vamos fazer alguns cases, né? Vamos montar aí esses cases para passar para os grupos, para que vocês realizem, né, os laudos em cima de todas as medições que a gente fez lá, de maneira, digamos assim, hipotética, pelo menos, e a gente vai montar esses laudos com alguns questionamentos durante a apresentação, como se fossem consultores ou fossem peritos, né, entregando um laudo referente a uma atividade em específico.
E a gente vai discutir aqui essas melhorias como a gente fez agora nessas questões, né? Se por ir para um lado ou para o outro lado. Né? Mas a base do documento, né? Não se preocupem, que tem que ser no mínimo que está aí. Né? Não pode ser menos, mas não precisa ser mais. Né? Mas todas as informações que eu vou passar aqui precisam estar no relatório, certo? O que é que tem que estar no relatório relacionado ao ruído, né? Que é NH01? Introdução, incluindo os objetivos do trabalho, justificativa e datas, né? Ou períodos em que foram desenvolvidas as avaliações. Lembre-se, vocês precisam estar incluindo a data que foi feito, como foi feito, que horário foi feito, né? Que setor foi feito. Vocês têm que informar tudo isso. Lembre-se que existe também uma recomendação que na questão da dosimetria para ruído, se estiver em situação de chuva, né? Se estiver chovendo bastante, o ideal é que não se faça essa medição. Se tiver como fazer em outro momento, né? Como eu já tenho falado também. Aí, critério que foi utilizado na avaliação adotada, o instrumento utilizado, né? Lembrando-se que você vai citar a marca, o modelo, o certificado de calibração, de acreditação, todos os dados do equipamento, certo? A metodologia de avaliação, a descrição das condições de exposição avaliadas, que é a que eu tenho citado no primeiro item, dados obtidos, né, que são esses que a gente aprendeu aqui agora, né? Seja o LAV, seja o TWA, seja o NEM, seja o LEC, né, que fosse utilizado. Interpretação dos resultados, né? No final, você vai informar que dentro das medições quantitativas realizadas, né, e embasado na NHO, depende do documento que for realizado, ou embasado na NR15, você chega a uma conclusão, né, que o funcionário ele tem direito, né, faz jus, né, ao adicional de insalubridade, por exemplo, ou não. Mas não coloque que não é insalubre, você coloca que o ambiente é salubre, tá? Ou é insalubre ou salubre. Eu percebi algumas atividades que a gente fez e quando o ambiente era salubre, a conclusão era incluída como não insalubre, né? Tá? Vamos colocar apenas insalubre ou salubre, certo? É melhor. Este é nosso software, pessoal. Tem menos alunos, né, pessoal? Não sabe. Vamos lá. Este é nosso software, tá? Essa é a primeira. Quando a gente abre o software, né, a gente coloca lá, acho que é supervisor no software. Aí você clica 2 vezes, vai aparecer essa telinha. Aí a gente vai selecionar o equipamento. Tem várias opções de equipamento. Tem o de vibração, tem o sonômetro classe 1, né? Esse equipamento da Svantec, ele é de, digamos assim, primeira linha, né? Ele é um equipamento realmente famoso. Ele tem, lógico, os gaps que precisariam melhorar, neste caso desse equipamento, né? Ele é muito pesadinho, ele é grande, ele tem muito fio, mas é por conta da especificidade dele. Ao software, né? E o drive instalado no computador, como eu falei, vou procurar saber se quem puder levar um notebook, se a gente vai poder disponibilizar esse software para vocês praticarem, ficarem utilizando, né? É muito legal estar utilizando, até porque, independentemente se vai ser utilizado um Svantec na empresa que vocês vão trabalhar, ou se vai ser um Instruterm, um Compaq, o que seja, a configuração pode ser um pouco diferente, mas a metodologia da utilização não, né? Os conceitos são os mesmos. Né? A inserir, no caso, a gente tem que inserir no... Caso é um conselho. A célula ficou doida. No caso, a gente inserir, lembrar de inserir e retirar quando utilizar a bateria ou a pilha do equipamento, depende do equipamento, nunca deixar, ela estoura e vai dar problema no equipamento, vai ficar muito caro o conserto, tá, pessoal? É uma dica muito simples, mas que faz uma diferença enorme em caso de dano ao equipamento. A gente liga o equipamento, pressiona o botão de Enter, que tem lá, e escrito Enter
do próprio equipamento, e conecta ao computador, certo? Com o canal HDMI. A gente abre o software, vê os status de conectado lá em cima. Lá em cima tem um nomezinho na esquerda, bem próximo na linha cinza, tem um nomezinho conectado, instrumento, relógio, memória, tá? Aí tem que estar lá o nome sim no conectado. Então, identificou o nosso equipamento. Aí a gente vai atualizar a data e horário, certo? Ali tem um reloginho, né? E a gente atualiza a datinha para hoje, tal hora, para ficar tudo registrado de maneira correta. É bem simples. Aí seleciona o setting, né? E clica no botão para ir à direita. Após isso, renomeia, né? Ou seja, a gente vai apertar nessa primeira coluna branca, né? Que a gente tem aí próximo ao equipamento, onde tem nome e data. Aí a gente vai ter esse setting. Esse setting pode ser outro nome, pode ser o nome já do equipamento, pode ser o nome do SESMIC, sei lá. Aí a gente pode nomear. Aí a gente nomeia lá do lado direito, onde tem o local dos arquivos. Aí ali está a MED, Justiça Federal do Rio Grande do Norte, que a gente utilizou bastante esse equipamento no projeto que a gente fez lá, né? Que quem quiser ter acesso. Tem alguns artigos que foram publicados em cima desse projeto que foi feito lá e teve algumas premiações nacionais e internacionais. Vai na primeira aba, é o dosímetro, está lá dosímetro. Já depois da segunda coluna branca, né, já tem essa parte maior. Aí parametriza de acordo com quais normas. Aí vocês podem observar que tem P1, P2, P3, certo? Por quê? Porque a gente pode já deixar configurado para dar o resultado de todas as normas, né? Esse equipamento ele é fantástico. Aí a gente vai lá e configura NR15. Aí qual é os filtros que a gente vai estar colocando, né? Slow, a curva A, incremento 5, critério 85, nível de ação 80, certo? Aí a gente tem a possibilidade também da NBR 10152, que é o conforto acústico, né? Que já é mais sensível para atividade de teleatendimento, atividade de laboratório, atividade de intelectual. E a própria NHO01, que a gente conversou já viu, e ali está até errado, tá? É 82 dBA. Aí, neste caso aqui, quando a gente vai fazer a mensuração, a gente vai caminhando, tá? Colocou lá o sino, depois faz o relógio com a data, depois renomeia o equipamento para saber exatamente quando for fazer o arquivo, né? Da onde é essa dosimetria. Aí depois a gente coloca lá as normas, né? Que é a configuração dos parâmetros da norma. E nesse caso agora vai seguindo, ó, dosímetro, a mensuração, o histórico, assim, sucessivamente, né? Aí na mensuração, a gente coloca ali single channel. Significa o quê? Que vai ser apenas um microfone, certo? Se a gente for utilizar, neste caso desse equipamento, a gente tem a opção de 2 microfones, né? Como a gente tem a opção de 2 microfones, deve usar os dois, né? Seja para atendimento do call center, para ver um microfone, captação do headphone, do outro microfone, captação do ruído de fundo. Seja para uma atividade em máquinas, na indústria, né? Porque você tem a dúvida, poxa, será que qual o ouvido que é mais impactado? É o ouvido direito ou o ouvido esquerdo? Né? Como a gente vai saber? A gente chegou agora, um consultor, faz entrevista com o gerente, com o coordenador, com o supervisor, com o líder, com o funcionário, observa um pouco, mas a gente não tem esse tempo hábil, né? A gente digamos, viaja para fazer uma consultoria em outro estado, e a gente precisa ganhar um pouco de tempo. Né? A gente vai pegar essas informações antes da viagem, mas na situação de dúvida, pode usar 2 microfones, se tiver esse equipamento, um equipamento nesse padrão, e a gente vai pegar o resultado dos 2 microfones, certo? E vai saber exatamente qual o impacto em cada ouvido. Depois a gente vai para a questão do histórico, e ali tem os resultados. Tanto para P1, P2, P3. Lembre-se que P1 digitou NR15, P2 MBR e P3 NHO01.
Só que quais destes resultados eu vou querer utilizar? Aí está marcado todos, porque o que você quiser utilizar no final, você usa, né? Tem o LEC, tem o LAV, tem o TWA, né? Aí a gente tem aí o nível máximo, o nível mínimo que a gente viu, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Pronto. Basicamente, são esses os principais, né? Ou seja, você vai saber qual o momento que deu a maior intensidade de ruído, qual o momento que deu a menor intensidade de ruído, vai saber o leque com relação a 3 dBA, vai saber o LAV para 5 dBA, e também tem a questão do NEM, que a gente pode ter no final também, a configuração. Aí depois o display, né? Deixa tudo ligado, o display do equipamento. E também no histórico ali embaixo continua a questão de todos flegados. Nesse outro do display de resultados, você pode dizer o que você não quer receber, não quer saber, né? Não tem necessidade também de tudo em algumas situações. Esses últimos aí que a gente, por exemplo, não viu aqui, é exatamente por esse motivo, não há necessidade de estar pegando esses resultados. Tá? Aqui é a tela geral, onde a gente vai saber sobre a questão ali à direita e esquerda, que seria a calibração do equipamento. A gente faz antes do início da atividade de dosimetria e depois da atividade. Aqui já é a configuração, né? A gente fez a dosimetria, lembrando-se. Depois que a gente faz a configuração, pessoal, no equipamento do software, né? A gente encaixa o HDMI lá, né? No computador, faz essa configuração, coloca a data certa, renomeia o arquivo que vai ser gerado daquela dosimetria. Aí a gente, depois, antes de iniciar a dosimetria no funcionário, a gente vai usar o calibrador, né, que é o equipamento também certificado, calibrado e acreditado. Pode ser da mesma marca do dosímetro ou não. Né? Dentro do manual existem possibilidades de marcas a ser utilizadas. Aí esse dosímetro, esse calibrador, ele simula uma medição, né? Geralmente 115 dBA ou 94 dBA, geralmente eles botam 95. Aí a gente coloca antes do início da atividade de dosimetria, depois de feito, inicia a atividade de dosimetria. Finalizou a atividade de dosimetria, calibra novamente e observa, o próprio equipamento mostra, observa qual foi a diferença, né, entre qual foi a diferença antes da atividade de dosimetria e após a atividade de dosimetria. Não pode passar de 0,5, tá? Se ultrapassar, perdeu a dosimetria. Mas geralmente não acontece isso. Se acontecer, porque realmente o equipamento já é para estar, como a gente até começou já, né? A gente consegue perceber o equipamento começa a nos mostrar a necessidade de uma calibração. Isso no laboratório. Isso que a gente faz é a calibração com relação à metodologia de utilização do equipamento para a realização de dosimetria. Feito isso, recebemos o equipamento, colocamos novamente no computador, solicitamos no equipamento para baixar, né? Tem lá a opção lá de download, a gente faz o download e inicia a configuração do instrumento, né? Se está faltando alguma coisa, vai configurando. Por exemplo, tá. Aí o nome do projeto, né? A gente colocava lá Justiça Federal, mas a gente pode fazer ali, por exemplo, Prática UFRN, Prática 1 UFRN, para ter 2 grupos. O nome do autor, aí grupo 1, grupo 5, grupo 3. Localização, a gente vai ver, provavelmente essa no laboratório, né? Aí nome do usuário, não necessariamente precisa colocar tudo, né? Mas vai configurando. Aí no final a gente emite um relatório em PDF ou em Word, onde tudo que a gente incluiu ali, ó. Nome do projeto, é dosimetria central de relacionamento, né? Nome do autor, que seria o funcionário que foi medido, a localização, que é o posto de trabalho, aí o início da medição, né, que vai colocar dia 5, tal hora, parada da medição, tipo da unidade, que aí, no caso, aí é a marca do equipamento. Né? E assim por diante. E aqui tem os principais resultados da medição. Lá na medição de dosimetria, ele vai aparecer esse LAV, né? Vai aparecer, por exemplo, LAV 1, 2, 3, 4, 5, porque ele faz por segundo, por minuto, cada 3 segundos, você também seleciona isso na parametrização do equipamento, certo? Aí, nos resultados totais, encontramos os principais resultados, né? Em LAV,
as doses principais, mas podemos inserir também LEC, TWA, NEM, para deixar o laudo ainda mais completo. A gente pode, neste tipo de equipamento, assim, né, que a gente tem grandes possibilidades de estratificação de resultados, né, o céu é o limite. Né? Aí, com a abrangência dos dados, há necessidade de interpretação de cada resultado. Tem que lembrar disso também, em caso de divergência. Né? Com base nos dados, os profissionais definem o programa de prevenção da empresa, por exemplo. Né? Aí aqui a gente tem o resultado do LAV 73%, a dose 13% e o TWA 70%, certo? A gente vai utilizar o LAV e a dose principalmente, tá? Lembrando sempre disso. Aí, como eu falei para vocês, pessoal, ontem, espero que vocês também tenham já se organizado, se alinhado, para que até dia 31, coloquei aqui, eu queria receber, se possível, hoje já, o nome, né, de cada pessoa que vai estar em cada grupo. E lembrando-se, né, se a gente for fazer 4 grupos, serão 2 grupos próximo sábado, 2 grupos no outro sábado, tá? E aí a gente vai garantir, como eu falei, a possibilidade de todo mundo poder estar utilizando ao máximo os equipamentos. Como a gente vai fazer lá, né? A gente vai fazer a divisão homogênea, né, que vai ser obrigatório, e em caso justificável, né, que a gente vai ser ontem também. Lembrando que a gente vai ter que estar usando máscara, manter o distanciamento, tá, pessoal? Vamos respeitar isso. É como eu falo atualmente na empresa, né? Eu digo o seguinte, que as coisas começaram a funcionar, tem que funcionar mesmo. Só que, assim, o que acabou, ou pelo menos reduziu um pouco, foi o pânico, tá? Mas a pandemia não. Tá? Diminuiu o pânico. A gente não está vendo 3, 4 mil pessoas morrendo diariamente, nem a gente está vendo tantas pessoas próximas da gente, ou com Covid simples, digamos assim, ou mais complexo, ou até falecendo, né? A gente meio que diminuiu ou até reduziu a próximo de zero esse pânico. Mas a pandemia não acabou. Vamos respeitar isso, porque isso é vida, tá? Aí a gente chegando lá, já falei para o professor, não sei se vai ter. Quem puder levar seu álcool também, tá? Pode levar seu álcool. Tem pessoas que gostam mais de álcool em gel, outras de líquido. Né? Hoje em dia tem muita opção de álcool, né? No início foi muito complexo, mas hoje acho que tem álcool até com perfume francês dentro. Então a gente pode levar o seu álcool, mas o professor com certeza, o Ricardo, vai conseguir também álcool para a gente lá. E se ele não conseguir, por exemplo, as luvas, aí a gente vai higienizar a mão da pessoa que vai manusear, higienizar equipamento, certo? A gente vai fazer tudo direito. Deixa eu ver, professor, essa é a lista que temos no momento. Dia 11 tem mau contato. Não pode ter, tá, pessoal? Qual a diferença do 11 para o 4, pessoal? Deixa eu ver aqui. Aula prática. Isso aqui é tudo em dias? Ah, tá. Ele colocou a data. Então, Rafaela, Alisson vai ser o monitor, certo? Aí, Gabriela, Júnior, vou tirar Alisson para jogar. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 pessoas por dia 4. Se alguém, pessoal, puder ir para o dia da semana que vem, é melhor, tá? Porque, assim, se tiver mais pessoas, menos vocês vão poder aproveitar o equipamento. Né? Lembre-se disso. Se você está realmente interessado a ter tempo hábil para pegar o equipamento, realmente manusear, ver as complicações de uso do equipamento, né? Pode dar também lá na hora e tudo mais, mexer no software, né? A parte da tarde eu vou deixar para vocês já se reunirem para iniciar a parte do projeto do laudo de vocês, né? Para já ver lá, mexer no equipamento, mexer no software, podem mexer à vontade lá no laboratório, certo? A gente vai focar para terminar a dosimetria,
a análise do iluminamento, termômetro de globo, né, que é muito legal estar utilizando também. Lembrando que o termômetro de globo, por exemplo, a gente precisa deixar ele estabilizar por 25 minutos, 30 minutos. Então, assim, queira ou não, perde tempo, né, nessa situação. E a medição, por exemplo, do termômetro de globo é de 5 minutos, 8 minutos, estourando 10 minutos. Não tem nem necessidade disso. Mas o problema principal dele é exatamente a estabilização, certo? Então, quem puder, para que todos possam ter a mesma possibilidade de aprendizado, né? Vamos diminuir aqui esse pessoal do dia 11. No caso, tem 5 pessoas a mais, né? Vamos diminuir aí para ver se a gente consegue fazer o mais proporcional possível, tá? Vou aguardar os candidatos aí para o dia 3, tá? 3 ou 4? Eu dou branco. Professor, Dia 4. Oi. aí ambos os finais de semana vai ser qual horário que a gente se encontra lá na UFRN e qual é o laboratório? É o Laboratório de Engenharia de Segurança do Trabalho. É lá naquele que o pessoal chama de Minhocão, né? Que é o CETEC, Sim, da engenharia, lá próximo ao setor 4. E a gente vai iniciar às 9 horas, tá? certo, Eu não sei como obrigada. é a questão da distância de cada um, quem mora onde, né? Aí é mais fácil. Aí vê se a gente acaba até às 13 horas, tá? Aí a parte da tarde, aí fica para vocês se reunirem lá, já para ir discutindo grupo a grupo. Então, vou esperar até dia 31, tá, pessoal? Os nomes aí são 14, tem 19 no outro. Então, a gente precisaria ter aí pelo menos mais 3 pessoas no próximo sábado, certo? E ver se tem alguém que esqueceu de colocar o nome, tá, pessoal? É importante. Essa parte aqui é pra... Vamos iniciar o outro material, tá, pessoal? Vou falar um pouco sobre vibração, pessoal. Na higiene ocupacional, vibração, né, são definidas como movimentos oscilatórios de um corpo causado pelo desequilíbrio de forças dos componentes rotativos e das alternâncias de movimentos de uma máquina ou equipamento. Para ocorrer danos relativos à vibração, é necessário que ocorra o contato com a parte móvel da máquina, né? A gente vê muito pessoal trabalhando geralmente nas obras da prefeitura, né? O pessoal usando ali aquele equipamento para quebrar o asfalto, por exemplo. Em outras palavras, deve ser contato físico entre o corpo e um membro do trabalhador com a fonte vibratória. Lembrando que pode ser de corpo inteiro também. O ônibus, trator, empilhadeira. Você pode encontrar uma exposição de vibração em lugares onde existem equipamentos ou máquinas, furadeira, motosserras, marteletes pneumáticos, certo? O que não falta é atividade com vibração, certo? Passar agora uma parte bem conceitual, tá? Aí a convenção de número 148, né, elaborada pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, né, que é importante que vocês também
sempre esteja olhando, onde esta estabelece que as vibrações são compreendidas em movimentos oscilatórios que são transmitidos para o organismo humano por estruturas sólidas que são nocivas à saúde ou que possam oferecer qualquer tipo de perigo. O risco caracterizado por vibrações depende de fatores como intensidade, frequência, direção da vibração e o tempo de exposição. Ou seja, é praticamente igual ao nosso ruído, né? Tudo é bem similar. A intensidade da vibração é avaliada na forma de aceleração do movimento de oscilação da superfície ou peça. Né? Lembrando-se que pode trabalhar especificamente com braços e mãos, ou seja, com a vibração exponencializada ali desses membros. Com unidade de metro por segundo ao quadrado ou o próprio decibel. Aí, nesse caso, nas vibrações de corpo inteiro, que seria a NHO 019, foi elaborado com base nas referências normativas, né, da ISO 2631, de 1997, na parte 1 também, e da ISO 8041, de 2005, essa mais nova, né, que foi se baseando essas NHOs, que são realmente as mais recentes aí, da Fundação. Esta norma técnica, né, também apresenta critérios que implicam a possibilidade de problemas adversos à saúde dos trabalhadores, especificamente coluna vertebral. O pessoal sofre muito com relação à coluna, com relação a isso, mas também tem outras situações de doenças que são causadas pelo excesso de vibração na atividade laboral. Pode ser aplicada em situações de trabalho onde há vibração de corpo inteiro, nesse caso da coluna vertebral, e pode ser transmitida na posição em pé ou sentado. Né? Tem atividade de corpo inteiro, a gente sempre lembra, né? Como eu falei, né? De motorista de ônibus, empilhadeira e tal, mas caminhão, mas só que tem também máquinas que vibram tanto, mesmo que ele esteja em pé, né? E a gente vai colocar o equipamento exatamente onde ele pisa e ele vai ficar em cima dessa parte do equipamento que eu vou mostrar para vocês. Após o reconhecimento das definições básicas estabelecidas na norma, né? No caso, seja NHO 09 ou A10 mesmo, para início de trabalhos e avaliação, é necessário conhecer os eixos de medição das vibrações. Um sistema de coordenadas espaciais, ortogonal, onde são apresentadas as direções das vibrações que vão servir de referência, até para os cálculos, tá, pessoal? Para analisar as vibrações transmitidas em cada direção convertida em sinais elétricos pelo acelerômetro, que é o equipamento que vai ser incluído em parte do corpo do funcionário que vai ser analisado. Aí o eixo, né, que tem aqui, inicia-se, né, o eixo Z, X e Z, Z, X e Y. O Z, como está na figura, ele aponta no sentido dos pés e a cabeça. Né? O X aponta das costas para o peito. E o Y aponta da direita para a esquerda. Né? Isso aí tem na norma, tem na NHO disponível, e é algo que realmente vai ser muito utilizado na situação de cálculo, né, de avaliação de vibração. Na NHO 010, né, na 10, né, foi elaborada com base também em algumas ISOs, né, que é a 5.349, visto 1 de 2001, na ISO 5.349, visto 2, e na ISO 8.041 de 2005, essa similar à NHO 9. Para avaliar a exposição de vibração de mãos e braços, né, que no caso da NHO 10, deve ser verificado, né, pelo profissional, né, que estuda em NHO, cuja aplicação deve ser qualquer situação onde tenha a exposição do trabalhador por contato das mãos e dos seus braços com parte vibratória de um equipamento ao qual tenha que usar os punhos, né? Geralmente, quando o equipamento a gente faz algum tipo de atividade, quando o punho ele é o mais utilizado naquele manuseio do equipamento, e esse equipamento tem vibração, geralmente é o que a gente mais vê de problema de saúde também.
Já na NHO 10, né, também tem os eixos, né, onde o sistema de coordenadas para análise de mãos e braços é diferente comparado com o corpo inteiro, né? São os mesmos eixos em relação a X, Y e Z, né? Mas a origem desse sistema é posicionada sobre o objeto, né? Que vai ser segurado pelo trabalhador na hora da atividade e abaixo do início dos dedos, embaixo do dedo médio, né? É como está na figura aí, como realmente fica posicionado os eixos, né? O eixo Z, como a gente pode ver na figura, é considerado a sua direção horizontal a partir das mãos para frente. Já o eixo Y é considerado a direção horizontal, assim como o Z, porém apontando do lado direito para o esquerdo. Já o X tem direção vertical, apontado de cima para baixo. Vou passar para vocês alguns equipamentos, tá? Lembra-se que eu falei, né, que a gente, quando vai fazer de corpo inteiro, utiliza o equipamento, a gente coloca, sendo ele sentado ou sendo em pé, uma parte do equipamento ele fica com o acelerômetro, né? Mas nesse caso é como se fosse um disco, né? A gente coloca embaixo do funcionário, no caso no banco onde ele vai sentar, ou se ele estiver em pé, ele fica em cima disso aí, em cima da superfície da máquina, para a gente captar. E tem os acelerômetros também, que a gente inclui nos braços e nas mãos, que já são as outras partes com a fiação aqui. Aí esse equipamento que a gente está mostrando, de vibração, um é Svantec, que é a do lado direito, que é a mesma marca do Dozinho que a gente tem, que temos no laboratório. E o da esquerda é o 01DB também, que é um excelente equipamento também. Qual a questão? Né? A questão, além, eles são ótimos equipamentos, mas a gente vai ter que comprar ele em dólar. Né? Ou seja, ele não é fabricado no Brasil. Consequentemente, também a manutenção dele acaba sendo um pouco mais complexa de ser realizada em caso de defeito. Né? Todo laboratório vai conseguir consertar esse equipamento, né? Possa ser que seja necessário enviar para o fabricante fora do país, né? Tem todo um custo, né? Mas lógico que são equipamentos de ponta, né? Se tiver na empresa que vocês forem trabalhar, ou se alguém tiver interesse em adquirir para fazer a sua consultoria, é, a maior demanda, com certeza, é de ruído para fazer a avaliação. Consequentemente, o ruído, a gente consegue comprar equipamentos de boa qualidade, excelente qualidade, um valor mais baixo. Lembrando que tem que comprar tanto dosímetro como o calibrador. No caso do de vibração, não tem tanto como dosímetro, mas proporcionalmente em relação à quantidade de empresas que tem disponível o de vibração, né, consequentemente vai ser o equipamento que menos vai ficar parado por você, porque realmente não vai faltar demanda. O dosímetro talvez falte porque tem muita gente no mercado que faz, mas o de vibração não. O de vibração é um equipamento que dificilmente uma empresa tem, um construtor tem, exatamente por ser muito oneroso. Né? Isso daí eu não tenho mais ideia de quanto custa um equipamento desse comprando fora do país, mas com certeza deve ser perto dos 50 mil reais, tá? Só um desses, tá? É porque esse da 01DB, eles têm tipo um kit, né, que vem 5 equipamentos, tanto no Lozinho como no de vibração, né? Quando você compra assim 5 equipamentos, aí fica mais barato. Mas aí não ajuda muito, aí teria que ter, tipo, você teria que fazer uma parceria com alguns colegas, né? Digamos, cada um ficaria com um equipamento, só que nesse caso aí só veio um calibrador, né? Aí teria que comprar por fora os calibradores. Esse equipamento que a gente viu lá no vídeo, né, que é da Prompac, nesse caso é um laboratório nacional, né, que eu sempre assim indico, né, porque realmente são bons equipamentos, são equipamentos de ponta. A gente tem manutenção aqui local, é em São Paulo, né, lógico, mas é muito mais fácil de acesso. E o equipamento não tem diferença alguma para os demais que a gente viu anteriormente em relação à qualidade. Ele dá os mesmos resultados, ele segue os parâmetros das ISOs, né? E eu não tenho também ideia hoje do valor dele, mas com certeza ele é na faixa de próximo dos 30 mil reais, tá? Já é menor que o valor, né, da outra marca, mas não existe um equipamento de vibração tão barato. Um dosímetro, né, eu falei, não falei o valor, esse tem um valor um pouco mais recente, e o dosímetro é aproximadamente
Se for comprar o da Crompac, comprar só um dosímetro, né? Você compra ele por aproximadamente R$6.000. Ele vai dar até banda de oitava. E o calibrador deles é na faixa de R$2.000, tá? Então, por R$8.000 você consegue ter seu dosímetro para iniciar alguma consultoria, certo? E o termômetro de globo, na Instruterm, é aproximadamente também R$6.000, não precisa do calibrador, né? Então, se você for fazer uma consultoria que abranja, pelo menos a parte física, né? Luxímetro, dosímetro com calibrador, termômetro de globo e basicamente isso, né? E de vibração, já dá um valor aí bem perto de R$100.000, né? Só para começar uma consultoria do início mesmo. É porque se você vai fazer realmente trabalhos de consultoria, dosímetro ideal tem, como tinha na 01DB, a opção de comprar 3 ou 5 dosímetros. Porque senão você vai ficar tendo que fazer dosimetria de 7 horas e vai perder vários dias para fazer vários funcionários de uma empresa, por exemplo, né? Deve ter quanto mais dosímetros, melhor. A correlação, né, em termologias, com relação à exposição de vibração também, né? O componente de exposição, que é parte da exposição diária, que pode ser representada por um único valor da aceleração resultante da exposição parcial. A componente de exposição pode ser decorrente de uma única operação ou consequência de 2 ou mais operações executadas de forma sequencial, ou seja, esse componente de exposição, como eu vou falar, ele, por exemplo, a gente pode fracionar a atividade do funcionário, né? De manhã ele trabalha na empilhadeira, né? Então, componente de exposição A. À tarde ele trabalha numa britadeira, componente de exposição B. Irei fazer a exposição dele no A, irei fazer na exposição dele no B, para achar essa aceleração resultante parcial, certo? Limite de exposição. Parâmetro de exposição ocupacional que apresenta condições sob as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores possa estar exposta. É parecido com o que a gente viu no ruído, né? Sem sofrer efeitos adversos ao sistema mão e braço que possam resultar em dano à saúde do trabalhador, por exemplo. Nível de ação. Vai ser o mesmo conceito, né, que a gente aprendeu no ruído. Ó. Valor acima do qual deve ser adotadas ações preventivas, de forma a minimizar a probabilidade de que a exposição da vibração, né, cause danos à saúde do trabalhador e evitar que o limite de exposição seja ultrapassado. A gente vai ter a tabelinha, né, parecida com que a gente tem na NH01 e na NR15, né, também demonstrando, nesse caso a gente vai ter só nas NH hoje, 9 e 10, demonstrando aonde é aceitável, onde está ultrapassando o limite de ação, e assim por diante, e quais são as observações e recomendações em cada quadrante desses, certo? Ao ponto de medição, né, que é o ponto localizado, ou os pontos, né, por mais de um, na zona de exposição, ou próximo a esta, de forma que os valores obtidos sejam representativos da exposição da região do corpo atingido. Zona de exposição. Interface entre a fonte de vibração e a região do corpo para a qual a energia de vibração é transferida. Síndrome da vibração em mãos e braços, né, que é o SVMB. Corresponde à terminologia utilizada para se referir ao conjunto de sintomas de ordem vascular, neurológica, osteoarticular, muscular e outros, ocasionados pela exposição ocupacional à vibração
em mãos e braços. Lembrando-se que a gente tem que estar diretamente conversando e sabendo-se das ocorrências que tem no SESP na área da saúde, tá? Sempre próximo do médico do trabalho, para ele estar nos relatando e informando casos de afastamento, casos de reclamações, entre outras coisas, que possam estar aparecendo em cada função, seja no ruído, seja no calor, seja na vibração, certo? Aí a correlação também, aceleração espontânea e aceleração média, né? A aceleração espontânea, que é esse AJ, em relação ao tempo, é o valor de aceleração ponderada em frequência, né? No instante de tempo t, expressa em metros por segundo ao quadrado, segundo um determinado eixo de direção, J, sendo que J corresponde aos eixos ortogonais, né? Então a gente vai ter que ver, provavelmente, quando faz um cálculo de aceleração instantânea, considerando no J, né, os eixos x, y, z, em relação ao tempo específico. A aceleração média, né, raiz média quadrática dos diversos valores da aceleração instantânea ocorridas em um período de medição, também expressas em metros por segundo ao quadrado, na direção J, que seriam os eixos ortogonais x, y e z. Agora eu vou passar para vocês as equações referentes à aceleração instantânea e aceleração média. Lembrando-se, né? Aceleração instantânea e aceleração média. Né? Aceleração instantânea é o valor da aceleração ponderada em frequência no instante e tempo t, expressa em metros por segundo ao quadrado, segundo determinado no eixo J, direção J, que é os eixos x, y e z. Já a aceleração média é a raiz quadrada dos diversos valores da aceleração instantânea ocorridas em um período de medição expressa em metros por segundo ao quadrado também. Esse AJ corresponde aos valores AX, AY e AZ, cada um relacionado a seu tempo, em metros por segundo ao quadrado, segundo os eixos ortogonais, respectivamente, e T2, T1 ao intervalo de medição. Vamos fazer algumas atividades, vou passar um vídeo também de um profissional também que tem um canal, e que vai facilitar o entendimento da aplicação dessas equações, tá? A gente vai fazer a prática também dessas equações, certo? E a gente vai ver que existe um passo a passo. A gente vai iniciar com algumas medições até chegar na sua normalizada, parecido com o que a gente fez na relação com o ruído. Aceleração média resultante. Deixa eu ver a mensagem. Raiz quadrada da soma dos quadrados das acelerações médias medidas segundo os três eixos ortogonais. NHO 0,9. A aceleração resultante de exposição parcial. A gente já vai achar a parcial, que é a área, que é a aceleração média resultante representativa da exposição ocupacional relativa à componente de exposição I, ocorrida em uma parcela de tempo da jornada diária, considerando os três eixos ortogonais. Aqui é a equação, para a gente estar lembrada, né? Que é a equação média resultante, que é a raiz quadrada, né? Da soma dos quadrados, ou seja, vai estar elevada ao quadrado, né? Das acelerações médias encontradas, que é o AM, certo? Medidas segundo os eixos x, y e z. Lembrando-se que o fator F, ele sempre vai ser 1 quando a gente fala de vibração de mão e braço, certo? Quando é do corpo inteiro, existe uma diferenciação, tá? Aceleração resultante exposição parcial, né? Que é essa equação do ARI, onde vai ser a aceleração média resultante, que a gente achou, né? Representativa da exposição ocupacional relativa à componente de exposição I, ocorrida em uma parcela de tempo da jornada diária, considerando os três eixos ortogonais. O AM é a aceleração média resultante, né? A 40ª amostra selecionada dentre as repetições dos componentes de exposição I, e o número de amostras da composição da exposição I
que foram mensuradas é o S. Eu sei que é meio chato essa parte, mas é o que tem a norma, tá? Vamos aprender a aplicabilidade dessas equações. Então, já, já. Aí a aceleração resultante de exposição e a aceleração resultante de exposição normatizada, ou seja, é o final do cálculo, onde a gente vai chegar no resultado final, se é realmente aceitável ou se está ultrapassando o limite que a norma fala com relação à exposição às vibrações. Né? A aceleração resultante de exposição corresponde à aceleração média resultante representativa da exposição proporcional diária, considerando os 3 eixos ortogonais e as diversas componentes de exposição identificadas. A normalizada corresponde à aceleração resultante da exposição área, que é a anterior, convertida para uma jornada diária de 8 horas, que é parecido com o que a gente tem na dosimetria. Né? Nesse caso, geralmente as pessoas, quando a gente vai fazer a medição de vibração, funciona da mesma forma que eu falei na aula passada. Trabalha 8 horas e 48 minutos, 9 horas, 12 horas. Né? Então, a gente vai fazer, dentro do cálculo da resultante de exposição normalizada, transformar esse valor para uma atividade de 8 horas, se é que essa atividade ultrapassa as 8 horas. O Gabriel. Professor, na verdade é uma pergunta sobre os equipamentos aqui que me surgiu uma curiosidade. Certo. Eu trabalho numa metalúrgica, então eu tento trazer mais para a minha realidade. Por exemplo, eu vou colocar um equipamento desse, que custa um pouco alto, no braço de um funcionário que usa uma esmerilhadeira, por exemplo, certo? Certo. Eu posso isolar esse equipamento, por exemplo, colocar uma bata que ele use, porque um esmerilhadeiro, por exemplo, fica soltando fogo, né? Fica lixando o aço, então esse equipamento pode ser isolado, pode fazer alguma coisa. É como se fosse a parte que fica, digamos assim, o equipamento assim, digamos, né? O equipamento em si, né? O metal, a gente pode fazer uma capinha protetora como se fosse celular, né? Depende de cada atividade, depende de cada indústria que a gente trabalha. Não tem problema algum, não. Tá? Você pode bloquear as telas, né? Ele tem essa opção, tá? Mesmo que bata, né? Que encoste, que o funcionário queira também mexer no equipamento, ele não consegue. A gente pode fazer sim. Agora tem a questão da fiação, né? Essa fiação não tem como. E se você ver uma foto que eu mostrei aqui, que o funcionário está colocando com o equipamento, Parafuso, o pneu, né? É isso, o parafuso em pneu de caminhão, o equipamento ele está com proteção. Isso, aí eu fiquei pensando nessa questão dos fios, porque pega fogo no fio. O prejuízo é grande. Faz parte do negócio, né? Mas a tendência é que não vai pegar fogo, não, né? Pelo amor de Deus. Mas aí o fio ele é mais barato do que o próprio equipamento, né? Mas é o custo operacional, né? Mas tudo isso ele volta para a empresa, né? Então, eu tenho um conceito que a cada dólar investido em saúde, volta 3, né? Então, isso aí é literatura pura e comprovada cientificamente. A gente só precisa ter o cuidado toda essa questão de prevenção, toda essa questão social que a gente conversou, e o pessoal está realmente aceitando as melhorias, porque até para aceitar a melhoria, o pessoal às vezes tem dificuldades, porque na cabeça deles não vão estar recebendo pré-produção na cabeça deles, né? Que seria a insalubridade, por exemplo. Tem a questão também da gente mostrar, né, que essa parte de prevenção nos auxilia na redução do FAP, na redução de afastamentos e, consequentemente, na produtividade efetiva. Né? Então, isso tudo volta para a empresa. A gente só precisa saber fazer esse, digamos assim, marketing, né? Fazer o que seja perceptível para a empresa. Né? A gente precisa fazer, a gente faz, por exemplo, relatórios mensais, né? Que seja o relatório gerenciado do setor. Né? A gente mostra toda a decrescente de acidentes, os valores do FAP de um ano para o outro, os custos do setor. Queira ou não, o engenheiro de segurança ele vira mais gerente do que propriamente o que a gente está aprendendo aqui, né? A mão na massa mesmo, quem faz mais é o técnico de segurança. Ele vai para campo, ele que utiliza o equipamento, acaba sabendo usar o equipamento mais que o engenheiro, né? A gente ensina o técnico de segurança, mas é ele que vai utilizar no dia a dia, né? Se aparecer alguma diversidade, é a mesma coisa quando a gente vai fazer uma avaliação no setor,
a gente conversa com o supervisor, com o líder, com o encarregado, com o coordenador, quem quer que seja, mas quem sabe tudo do equipamento vai ser o funcionário que está utilizando aquela máquina diariamente, né? Mas lógico que a gente precisa fazer essa abrangência aí, né? Conversar com todos para ver a percepção de todos, para depois a gente iniciar a nossa percepção como especialistas. Certo? Aí a aceleração resultante de exposição, que é o ARE, né, corresponde à aceleração média resultante representativa da exposição ocupacional diária, considerando os 3 eixos ortogonais e as diversas componentes de exposições identificadas, que seria essa equação que tem aí. Aí a aceleração resultante de exposição normatizada, que já é a questão de transformar mais de 8 horas em 8 horas, né? Que seria correspondente à aceleração para converter a jornada diária padrão em 8 horas, né? Que seria o AREM, que a gente vai pegar o ARE, que a gente já achou anteriormente, né? E aplicar o tempo que a gente tem, que é o T, que é o tempo de duração da jornada diária expressa em horas ou minutos, lembrando que se usar em horas, manter os 2 T's em horas, se usar em minutos, manter os 2 T's em minutos. E o TO, que seria as 8 horas, que é parecido com essa equação, o que a gente fez da dose, né? O numerador vai ser as horas expostas, em cima de um ruído específico, né? E o TO, que seria o denominador do ruído, que seria as horas permissíveis referentes àquele ruído. Ao nível de ação para exposição proporcional diária, a vibração em mãos e braços corresponde ao valor da aceleração resultante de exposição normalizada, que é o AREM, de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor que a gente tem de nível de ação. Se for a partir desse valor, a gente vai ter que fazer, provavelmente, medidas de prevenção. Né? O limite de exposição ocupacional diária à vibração em mãos e braços corresponde ao valor da aceleração resultante de exposição normalizada, ou seja, o quadro que eu vou passar em seguida, ele vai ser embasado no resultado final da aceleração de resultante de exposição normalizada. Vamos encontrar as outras equações para chegar no final da normalizada. A equação final vai ser a normalizada, ou seja, o valor que a gente vai achar na normalizada é o que a gente vai comparar com o quadro. Para fim de comparação do limite de exposição ou com o nível de ação, independentemente da duração da jornada de trabalho, deve-se determinar a aceleração resultante de exposição normalizada. É o AREM. Este aqui é o quadro 1, que representa considerações técnicas e atuação recomendada em função da aceleração resultante de exposição normalizada, que é o AREM, que a gente acabou de olhar, encontrada na condição de exposição avaliada. Né? Aí o AREM de 0 a 2,5 é aceitável, é o nosso nível de ação, que a gente viu no conceito anterior. O que precisa ser realizado? No mínimo, manter as condições existentes. Parece pouco, mas às vezes não é, né? Manter as condições existentes. Maior que 2,5, ou seja, ultrapassou o nível de ação. Lembre-se sempre que os conceitos eles são muito similares. Né? A gente viu isso no ruído, só mudou as configurações, né? As equações, as unidades. Né? De 2,5 a 3,5, acima do nível de ação. Neste caso, no mínimo, a adoção de medidas preventivas, que seria, no caso, se fosse com relação ao ruído, acima de 80 dBA até 85 dBA. A partir de 3,5 por metro por segundo, dá 5,5, assim, desculpa, é a região de incerteza, né? A adoção de medidas preventivas e corretivas, visando a redução da exposição diária. Na questão da vibração, a única saída que vai ter, pessoal, por exemplo, vai ser a troca do equipamento para um mais moderno, rodízio da atividade, né, que são medidas administrativas, né, assim sucessivamente, para que possa fazer com que essa medição fique dentro do aceitável, ou no máximo no nível de ação. Acima de 5, né, que é acima do limite de exposição, a adoção imediata de medidas corretivas. Né? A gente não pode manter o funcionário trabalhando nestas condições. Né? O quadro 1
que a gente está vendo aqui tem na NHO disponível, e ela vai servir de base para que a gente possa estar realizando nosso laudo e identificando as situações que nossos funcionários estão trabalhando, ou seja, também consultoria, por exemplo. Só ver o que tem aqui para a gente. Organizar. Com relação, pessoal, à abordagem dos locais e das condições de trabalho, deverão ser obtidas informações técnicas administrativas, né, relacionadas às ferramentas, operações e demais parâmetros, né, ambientais de processo de trabalho. Mesma coisa que a gente faz em qualquer medição e avaliação. Envolvido nas condições de trabalho avaliadas, a serem corroboradas por observações de campo necessárias à identificação dos grupos de exposição similar e a caracterização da exposição dos trabalhadores com base no critério utilizado. Né? Se a gente não fizer essa observação, essas entrevistas, vai ficar mais complexo da gente saber exatamente como iniciar um processo de acompanhamento, de avaliação, de exposição. A avaliação de vibração deverá ser feita de forma a caracterizar a exposição de todos os trabalhadores considerados no estudo, né? Identificando-se os grupos de exposição singular, não precisarão ser avaliados todos os trabalhadores. Isso em qualquer avaliação. A gente precisa ter uma amostra que seja caracterizada como boa, né? Que seja realmente, que abranja um percentual ótimo aí de possibilidade de conseguir um resultado mais próximo possível do real, porque se a gente fizer apenas uma avaliação, não é amostra, tá? Que, havendo dúvida quanto à possibilidade da redução do número de trabalhadores a ser avaliados, se a gente tiver essa dúvida, né, a abordagem deve ser considerada necessariamente todos os funcionários que estão expostos naquele grupo. Né? Mas o importante é realmente fazer essa visita técnica, fazer essa entrevista com todos, acompanhar a atividade, para que seja realmente definido essa amostra. A análise preliminar, né, tem um objetivo de reunir elementos que permitam enquadrar as situações analisadas em três distintas possibilidades, que seriam estas. A convicção técnica de que as situações de exposição sejam aceitáveis pressupõe-se que estejam abaixo do nível de ação, que é exatamente o quadro 1 que a gente viu da NHO. A convicção técnica de que as situações de exposição sejam inaceitáveis pressupondo-se que estejam acima do limite de exposição, também embasado no quadro. A incerteza quanto à aceitabilidade das situações de exposição analisadas. Também tem que ter cuidado com relação a isso. Os danos, né? Quais são os danos à saúde da exposição de vibrações diárias, né? Onde o funcionário trabalha diariamente com essa exposição. Danos permanentes à região espinhal, né? É o principal. Sistema urinário e sistema circulatório. Sintomas da forma de distúrbios frequentes, como fadiga, dores de cabeça, tremores e insônia. Por isso, a verificação constante e comunicação com a área da saúde, né? Para ter essas percepções em cima do histórico desses trabalhadores, das funções que realizam. Problemas no sistema reprodutivo humano, na região do dorso e no lombo.
e danos sérios à coluna vertebral. Essa é a mais atingida sempre, quando se trabalha com vibração. Danos no sistema vascular. A doença característica deste tipo de exposição é a doença dos dedos brancos. Né? A gente sempre, quando vê vídeos explicando sobre os principais sintomas com relação à atividade de exposição à vibração, né? Tem essa questão dos dedos brancos, que a pessoa começa a perder sensibilidade, vai dar formigamento. Né? Quando em estágios mais avançados e não havendo procura de tratamento médico, o branqueamento se reduz, havendo ataque isquêmico, tornando a aparência cinza escuro, chegando à necrose. Ou seja, é uma situação realmente... E a gente pode pensar, oh, não vai existir isso, né? Com certeza existe, pessoal. É uma situação, poucas empresas que vai ter um acompanhamento de um profissional de segurança do trabalho, tanto na área de segurança, na parte de engenharia, como na parte de saúde também. Né? Por isso a importância desses profissionais de todas as empresas que trabalham com risco. Esta doença, né, em seu primeiro estágio, começa com sensações de formigamento, sendo até mesmo ignorado pelo trabalhador. Né? Ele pensa que é besteira, que não dói, né? Com o passar do tempo, inicia leves branqueamentos nas extremidades dos dedos por curtos períodos. Posteriormente, esse branqueamento começa a se tornar frequente e se prolonga, podendo se estender a todo o dedo e a base atingida, certo? Pessoal, tomar uma água, né? Dar um intervalozinho de 10 minutos, certo? Daqui a pouco a gente volta. Eu vou passar uns vídeos para vocês que vão mostrar exatamente a aplicabilidade daquelas equações, né? com a questão da utilização de exemplos, de cases, né? de equipamentos, de uso de equipamentos e tudo mais. E algumas medidas preventivas também que são necessárias na questão da exposição à vibração. Professor, rapidinho. Nosso Tá? intervalo para almoço vai ser 1h ou meio-dia? Acho que meio-dia, tá? Vamos ver aqui no decorrer. Vou tentar meio-dia. A gente volta às 11, tá?